O relato de hoje aconteceu com um caminhoneiro que não quis se identificar. A partir de agora, o relato será contado do ponto de vista dele. Eu sou caminhoneiro há quase 20 anos. Conheço as estradas do Brasil como a palma da minha mão, especialmente as de Minas Gerais, com suas serras traiçoeiras e curvas fechadas. Eu já enfrentei de tudo: asfalto ruim, neblina densa, chuva que parece cair de lado, mas acredite, nada me abalava até aquela maldita noite na Serra do Cipó. Naquele dia, eu saí de Governador Valadares com destino a Belo Horizonte. Era para ser apenas mais uma entrega tranquila. Eu estava cansado, sim, mas nada que uma parada para um café não resolvesse. O relógio marcava as 10h30 da noite e o rádio chiava mais do que tocava qualquer coisa. Sempre preferi o silêncio nesses trechos, mas naquela noite o silêncio parecia diferente, denso, como se alguma coisa estivesse espreitando atrás de cada curva. Subindo a serra, a estrada estava deserta. Isso não me incomodava normalmente, afinal, poucos têm coragem de dirigir por ali durante a noite. Mas eu já tinha cruzado aquele caminho dezenas de vezes, ou pelo menos era o que eu pensava. Era uma estrada velha, cheia de histórias que o povo conta para assustar motoristas novos, mas eu nunca dei bola para isso, até que eu a vi. Ela estava ali parada na beira do acostamento, com aquele vestido branco que parecia brilhar na escuridão. Com o rosto pálido e sem expressão, me fez sentir um frio que começou na espinha e subiu até a nuca. Nunca fui de dar carona, principalmente à noite. Ainda assim, algo naquela mulher fez o meu pé hesitar no acelerador. O instinto me gritava para eu seguir em frente, mas meus olhos não conseguiam desviar dela. Passei por ela bem devagar, tentando entender o que diabos ela estava fazendo ali naquele local. Mas o que realmente me gelou o sangue foi olhar pelo retrovisor e vê-la me encarando, imóvel, fixa, como se esperasse por mim. Eu não tive coragem de parar. Acelerei, tentando deixar aquela visão para trás, porém quanto mais eu avançava, mais o medo crescia. Foi quando virei a próxima curva que meu coração quase parou. Ela estava lá de novo, exatamente do mesmo jeito, do mesmo lado da estrada, como se eu não tivesse passado por ela minutos antes. Na mesma hora, minha respiração estava pesada e o suor escorria pela minha testa. Era impossível, mas lá estava ela. Acelerei mais, sendo que dessa vez quase perdendo o controle do caminhão em uma das curvas. O rádio chiou mais alto e as luzes começaram a piscar como se estivessem com mau contato. Não, não e não. Eu murmurava para mim mesmo, tentando ignorar o pavor que tomava conta de mim. Quando eu olhei de novo no retrovisor, a estrada estava vazia, nenhum sinal dela. Respirei fundo, tentando acalmar o meu coração que estava acelerado, quando algo de estranho aconteceu. A temperatura dentro da cabine despencou, os meus dedos ficaram gelados no volante. E foi então que eu vi sentada no banco do passageiro. Nunca fui um homem de acreditar em assombrações, mas ali com aquela mulher ao meu lado, os meus pensamentos desapareceram. O sangue sumiu do meu rosto e o desespero tomou conta de mim. Ela não se mexia, mas seus olhos opacos e sem vida estavam cravados em mim, como se me perfurassem. Eu tentei gritar, mas eu não consegui. Eu estava preso num silêncio sufocante e o som do motor parecia distante, como se eu estivesse em um outro mundo. Foi então que ela abriu a boca. Mas o que saiu não era uma voz, era um lamento, um som grave e profundo, como se ecoasse dentro da alma. Cada segundo que passava,
Eu senti o desespero se apoderando de mim. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa naquela situação, mas o medo me paralisava por completo. Aquela maldita estrada parecia não ter fim. Cada segundo que passava, eu sentia o desespero se apoderando mais de mim. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa, mas o meu medo me paralisava. Até que eu senti um tranco forte no caminhão. Eu pisei no freio com tudo. O caminhão parou e o silêncio tomou conta novamente. Olhei para o lado e ela não estava mais lá. Eu saí do caminhão com as pernas tremendo como vara verde. Vasculhei a estrada com os faróis esperando ver algum animal ou algo que justificasse o impacto, mas nada. Nenhuma marca no asfalto, nem vestígios de nada, apenas a escuridão e o som fraco da mata ao redor. Foi quando, de repente, eu ouvi o som de passos. Eram passos leves, mas inconfundíveis, vindo da mata. O meu coração começou a martelar no peito e o suor, que antes era frio, agora escorria quente pelo meu rosto. Um som suave e distante ecoou como um sussurro. Era o mesmo lamento de antes, agora vindo do meio da escuridão. Eu não esperei para descobrir mais nada. Corri de volta para o caminhão, travei as portas e saí dali o mais rápido que eu pude. Quando eu cheguei ao posto, eu mal conseguia sair da cabine. O frentista, um velho mineiro que parecia ter visto de tudo na vida, me olhou e perguntou se estava tudo bem. Eu não conseguia disfarçar o pânico na voz. Quando eu contei o que havia visto, ele escutou em silêncio, apenas balançando a cabeça devagar. Meu amigo, ela morreu esperando o marido na véspera do casamento. Alguns dizem que ele nunca chegou porque se perdeu na serra. Desde então dizem que ela aparece por aí buscando alguém que a leve embora. Falou o velho frentista. Ele parecia falar bem sério. Eu acredito piamente que ele não estava querendo me colocar medo. Eu nunca havia passado pela Serra do Cipó durante a noite e mesmo de dia eu evito olhar para os lados porque eu sei que a qualquer momento eu posso vê-la de novo. Depois daquela noite na Serra do Cipó, jurei para mim mesmo que eu nunca mais faria uma viagem durante a madrugada. Mas a vida de caminhoneiro é dura e as promessas que a gente faz no susto muitas vezes são engolidas pela necessidade. Pois algumas semanas depois eu aceitei uma carga com destino a Montes Claros. E para não perder o prazo, lá estava eu novamente na estrada durante a noite. O trecho era outro, cortava uma região mais remota, cheia de curvas e matas fechadas. A estrada estava deserta e o céu estava sem lua, deixando tudo mais escuro do que o normal. Só o farol do caminhão iluminava o caminho à frente, e o som monótono do motor era a única companhia que eu tinha. Então, por volta das 2 horas da manhã, eu avistei uma placa indicando um vilarejo chamado Cabeça d'Anta. Eu não me lembrava de ter passado por lá antes. Eu conhecia bem a maioria das estradas de Minas, talvez fosse um desvio que eu nunca tinha notado, mas não dei muita importância. O combustível estava no fim e qualquer parada seria bem-vinda. Segui a placa e logo adiante eu vi as primeiras luzes de postes na rua. A estrada de terra batida me levou a um vilarejo pequeno com poucas casas espalhadas. Parecia pacato, mas ao mesmo tempo havia algo de estranho no ar. Estacionei perto de um posto de gasolina velho e percebi que não havia ninguém por perto, nem mesmo no balcão. Desci do caminhão, o vento frio batendo no meu rosto, e fui até a loja de conveniência. Empurrei a porta de vidro e ela rangeu alto, como se não fosse aberta há muito tempo. O lugar estava completamente vazio. Chamei algumas vezes, mas ninguém apareceu. Estranho. O mais curioso é que, apesar do silêncio, o posto parecia funcionar. As luzes estavam acesas
Os refrigeradores faziam barulho e até o cheiro de gasolina estava no ambiente. Eu estava me virando para voltar ao caminhão. Foi quando eu ouvi passos lentos vindo por detrás de mim. Foi então que um homem apareceu. Deveria ter os seus 60 anos de idade, magro, com a pele pálida e as roupas cheias de poeira. Era como se ele tivesse saído de uma caverna. Ele não disse nada, só abasteceu meu carro. Eu agradeci, paguei e voltei para o caminhão, mas senti aquela sensação de estar sendo observado. As poucas casas do vilarejo estavam apagadas, sem sinais de vida, nenhuma janela aberta, nenhum som, e o homem do posto havia sumido também. Foi quando um barulho veio. Era um som baixo, quase imperceptível, vindo do meio do mato ao redor. Parecia um murmúrio, como se muitas vozes estivessem sussurrando ao mesmo tempo. Eu fiquei imóvel por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. O murmúrio aumentou e foi aí que eu vi do outro lado da estrada uma figura se movendo bem devagar. Ela vinha na minha direção arrastando os pés como se estivesse flutuando. O corpo magro e alto estava coberto por um pano preto. A figura continuava vindo, mas o que mais me perturbou foi o som. A cada passo que ela dava, os sussurros aumentavam como se ela trouxesse aquele barulho com ela. O meu corpo ficou paralisado de medo. Os sussurros se tornaram palavras, mas eu não conseguia entender o que diziam. Algo estava ali, bem diante de mim. Eu não sabia o que fazer. Fechei os meus olhos por uns segundos, tentando recuperar o controle, e quando eu os abri, ela estava mais perto, a poucos metros de distância. Foi então que o caminhão deu um salavanco, como se tivesse sido atingido por algo. Rapidamente eu liguei o motor e, sem pensar, eu acelerei com tudo. Passei direto, sentindo o impacto de algo sendo esmagado. Eu não olhei para trás, eu não queria saber o que era, eu só queria sair dali o mais rápido possível. A estrada de terra ficou para trás e a sensação de estar sendo seguido foi diminuindo conforme o vilarejo desaparecia no meu retrovisor. Depois de uns 20 minutos de viagem, finalmente eu avistei um outro posto, porém bem mais moderno, cheio de caminhões parados. Eu parei ainda tremendo e desci do caminhão, e quando eu cheguei perto do frentista, ele me olhou com uma expressão curiosa. "De onde você veio?" ele perguntou. "Ah, eu vim de um vilarejo mais atrás chamado Cabeça d'Anta. Você conhece?" O homem me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. "Moço, Cabeça d'Anta não existe mais faz décadas. O vilarejo foi abandonado. Tem gente que fala que de vez em quando quem passa por ali ainda vê as luzes, mas é assombração, sabe? Coisa de quem está preso entre esse mundo e o outro." Na hora eu senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Eu não tive coragem de voltar pela mesma estrada. Desde então, eu tenho sido mais cuidadoso com as paradas noturnas e nunca mais voltei a buscar o desconhecido na estrada. O que parece real muitas vezes não é, e às vezes o que não deveria mais existir insiste em voltar para simplesmente nos assombrar. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Adriano, tenho 32 anos de idade e moro na Serra Gaúcha do Rio Grande do Sul. Um lugar cheio de casarões antigos, trilhas e mistérios que ninguém consegue explicar. Alguns desses mistérios foram vividos pela minha família e vou contar aqui o que aconteceu. Na frente da minha casa existe um casarão desses bem antigos que foi abandonada há anos atrás, quando uma senhora que morava lá veio a falecer. Os filhos foram embora morar na capital, deixando para trás aquela antiga casa da família e uma placa de vende-se, pois não pretendiam mais voltar.
Nos primeiros anos era apenas um casarão abandonado esperando ser comprado. No entanto, eu fui notando que coisas estranhas aconteciam por lá, como barulhos que vinham dos quartos e janelas que passavam o dia todo fechadas, mas à noite simplesmente estavam abertas. E uma voz medonha que parecia vir de lá de dentro. A minha esposa na época ficava com muito medo e dizia que alguma coisa estava errada, mas ninguém conseguia ver o que era. O casarão já dava arrepios durante o dia e à noite, com os barulhos, só piorava. Quando a minha esposa ficou grávida, ela não queria mais dormir em nossa casa, pois tinha muito medo de tomar um grande susto e perder até a criança. Então, sempre perto do anoitecer, nós íamos dormir na casa da minha sogra, que morava a mais ou menos 2 quilômetros da gente. No entanto, eu me perguntava o que faríamos quando a criança fosse nascer. Vamos ficar com ela aqui na casa de sua mãe? Temos a nossa casa e é lá que devemos morar. Quando faltavam uns 3 meses para o nascimento do nosso filho, eu comecei a dormir sozinho em nossa casa para mostrar que os barulhos haviam acabado. No entanto, eu confesso que eu estava com medo também. Até que uma certa noite, eu ouvi barulhos e passos que vinham de dentro daquele casarão. Era uma noite fria, como todas são aqui, mas aquela realmente estava muito gelada. Eu estava sem sono e na minha mente eu só pensava no casarão à minha frente. Porém eu não queria olhar, pois eu sabia que se por acaso ouvisse alguma coisa, seria muito assustador. Eu preparei uma bebida quente e acabei olhando para o casarão pela minha janela de casa, pois a minha curiosidade era muito mais forte do que o meu medo. Eu fiquei procurando por qualquer coisa que pudesse explicar os barulhos estranhos que ouvíamos. Foi então que eu comecei a escutar passos bem lentos, que dava a impressão de irem na direção do tal casarão. Eu não via ninguém, mas os passos estavam lá. Eu me levantei da cadeira e fiquei procurando quem estava andando ali em frente, pois havia alguém, eu não estava louco. Então eu vi a porta da frente do casarão se abrir e depois fechar, mas eu não via ninguém. Na verdade, eu já tinha visto o suficiente para sair dali. Eu fechei a minha janela e fui até o meu carro. E naquela noite, eu dirigi até a casa da minha sogra, que por sorte estava acordada. Eu não precisei acordar minha esposa e contei tudo para minha sogra o que eu tinha visto. E ela me mandou ir até o cemitério, onde a senhora havia sido enterrada. Ela pediu para eu limpar o lugar e acender algumas velas, pois com a partida dos filhos, talvez eles nunca tenham ido até lá fazer isso pelo espírito da mãe. E no dia seguinte, bem cedo, eu descobri qual era o cemitério e onde ela tinha sido enterrada. Eu só não sabia onde era o túmulo. Eu fiquei horas tentando achar o local e quando finalmente eu encontrei, eu acendi algumas velas. Eu lembro como se fosse hoje. Um arrepio percorreu o meu corpo, como se ela estivesse ali do meu lado. Quando voltei para casa, eu fiquei dormindo sozinho por uma semana, mas a senhora, depois disso, nunca mais foi vista voltando ao velho casarão. Tinha dado certo. E sempre que é dia de finados, quando eu vou limpar o túmulo dos meus parentes, eu também aproveito e limpo da senhora para que ela continue ali, descansando em paz. Damião saiu do seu último emprego para não enlouquecer, justamente por ter um fantasma chorando naquele cemitério onde um dia ele trabalhou como coveiro. Depois desses estranhos acontecimentos, ele resolveu partir daquela cidade maldita
pois os mortos resolveram persegui-lo de vez. Porém, quando chegou em uma outra cidade, as opções de trabalho não eram muitas. Então, para não dormir nas ruas como no passado, ele se viu obrigado a aceitar o que lhe foi oferecido. E a única vaga disponível era justamente a de vigia do cemitério. Diante das dificuldades e com poucas opções, Damião acabou aceitando, já que o dinheiro que tinha do seu último trabalho estava prestes a acabar. Depois de tudo acertado, Damião finalmente seguiu para sua primeira noite de trabalho. Na primeira noite, Damião tentou se adaptar à sua nova função. Caminhando pelo cemitério com uma lanterna em mãos, as rondas eram feitas a cada 60 minutos. Às vezes, ele passava no meio da pequena rua que dividia vários túmulos, e o medo em seu ser era tanto que ele sentia um arrepio na nuca. Mesmo assim, nas primeiras noites, ele foi se adaptando e, aos poucos, dominando os seus medos. Sua rotina se mostrava até que calma para um local que ele sempre respeitou muito. Depois de algumas noites, porém, um fato muito estranho o perturbou em uma de suas rondas noturnas. Ele percebeu que uma mulher com um longo vestido negro chorava em cima de uma das lápides. Naquele momento, ele estremeceu de medo, ao perceber que aquela mulher não parecia ser dessa época, devido ao seu longo vestido negro, vestimenta muito usada há décadas atrás. Então ele resolveu abordar a estranha visitante, mas quando tentou se aproximar dela, o Damião quase infartou de tanto medo, pois assim que tentou um diálogo com a estranha mulher, ela se desintegrou em segundos, transformando-se em uma fumaça negra. Em poucos instantes não conseguia sequer respirar, tamanho foi o susto. Um frio havia percorrido todo o seu corpo, e leves gotas de suor escorriam por sua face. Naquela noite, ele saiu dali o mais rápido possível e foi para sua guarita tomar alguns copos d'água, já que o susto foi muito grande para o seu coração, que batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Quando o dia amanheceu, ele se perguntava se tudo aquilo ali valia a pena, pois ter almas penadas em suas rondas noturnas não estava em seus planos. Damião ficou tão perturbado que não conseguia nem dormir para se preparar para a próxima jornada. Diante dos últimos acontecimentos e muito assustado, não viu uma outra forma, a não ser procurar um padre para lhe explicar o ocorrido. O padre lhe ensinou algumas rezas e o benzeu, pedindo proteção e saúde. Naquela noite, Damião voltou à sua rotina no cemitério para iniciar mais uma noite na sua jornada. E tudo estava muito bem. Suas rondas noturnas ficaram mais tranquilas. Damião não sentia mais medo. Parece que as orações do padre surtiram efeitos. Por muitas e muitas noites, tudo corria muito bem. Até que uma noite, porém, quando o inverno chegou muito mais rigoroso do que nos anos anteriores, o Damião caminhava calmamente com a sua lanterna. Sua boca tremia de tanto frio, e agora a estranha neblina e uma leve garoa entre as lápides do cemitério transformavam o local em um verdadeiro cenário sobrenatural. Quando que de repente um grito de uma mulher foi tão forte que até os mortos nos túmulos pareciam ter ouvido. Nesse exato momento, ele então começou a pronunciar algumas palavras pedindo proteção a Deus. De quem seria aquele grito? Será que havia alguém ali naquele cemitério além dele? E novamente, aquele grito estridente rasgou aquela noite, como nos seus piores pesadelos, pois o grito parecia ecoar de todos os lados. Ele então ficou tão desnorteado que teve que sair correndo dali, deixando cair a sua lanterna para ir em direção à pequena guarita. Assim que chegou à guarita, ainda muito assustado,
Damião começou a rezar ali de joelhos no chão, pedindo a Deus para que o protegesse de todos aqueles males. O seu coração parecia saltar de sua boca de tanto pavor. E aos poucos, Damião foi se acalmando. Então ele tentou entender aqueles gritos, já que naquele cemitério não havia ninguém além dele e dos mortos em seus túmulos. Mais uma noite se passou e Damião seguiu para sua casa, preocupado com aqueles gritos horrendos. Aquilo era coisa de outro mundo e a sua permanência naquele emprego estava ficando cada dia mais difícil. Abalado, ele não conseguiu ir ao trabalho na noite seguinte e, mesmo assim, informou a direção do cemitério sobre a sua ausência. Talvez tudo o que ele precisaria era de uns bons dias de descanso e algumas noites bem dormidas, mesmo sabendo que aquele descanso custaria o seu único emprego, pois ele não estava bem psicologicamente e também estava muito assustado. Seu intuito agora era cuidar da sua saúde mental e depois sim tentar dar sequência em sua vida. Na primeira noite de descanso, então em seu quarto, Damião iria tentar conseguir a sua melhor noite de sono. Ele estava em sua rotina noturna, assombrado por algo inexplicável. Antes de se deitar, Damião então rezou pedindo a proteção divina de Deus e, em seguida, colocou sua cabeça no travesseiro, com suas pálpebras já bastante pesadas. No entanto, o que parecia ser a sua melhor noite de sono avançou para um dos seus piores pesadelos. O cemitério no qual o coveiro trabalhava estava bem longe dali. Pelo menos é o que ele pensava. De repente, um grito estridente de uma mulher rasgou a noite e acordou Damião no estágio mais profundo do seu sono em seu quarto. Assustado e com seu coração batendo muito rápido, ele se levantou para descobrir de onde havia saído aquele berro infame. E por um exato momento, ele achou que estava dentro do velho cemitério. Então ele se despertou rapidamente e viu que, na verdade, ele estava em seu quarto, bem em cima da sua cama. Depois daqueles gritos, um cheiro de podre invadiu todo o seu quarto. Assustado, ele tentou se levantar na escuridão para acender a única lâmpada do seu pequeno dormitório e finalmente conseguiu achar um interruptor para ligá-lo. Já passava da meia-noite. Damião suava e tremia de tanto medo, porém, depois de acesa, ele se sentiu mais aliviado. Entretanto, em uma fração de segundos, aquele grito rasgou a noite novamente e também os tímpanos do Damião, quebrando até mesmo a lâmpada que ele acabara de ligar. A escuridão se fez presente novamente e uma estranha mulher estava ali em frente à sua cama. Um fedor de podre tomou conta de todo aquele pequeno quarto, com a leve luz da lua invadindo o recinto. Ele conseguia distinguir que era a mesma mulher que ele havia avistado no cemitério dias antes. Ela veio para assombrá-lo mais uma vez. Ele conseguiu ver o rosto da estranha mulher, que estava diferente da outra noite. A estranha aparição fez questão de ficar frente a frente com o antigo coveiro. Damião ficou ali parado, sem esboçar nenhuma reação e mesmo assustado. Ele fixou os olhos na face daquela coisa e percebeu que ela não tinha os olhos, e sim 2 buracos negros e vazios, como pequenos poços sem fundo. De repente, aquela coisa abriu a sua boca e Damião percebeu que aquela boca também não continha dentes, mas sim uma escuridão total. Então saiu um grito tão profundo que pareceu ter saído do próprio inferno, quebrando até as vidraças da única janela do seu pequeno quarto. Depois disso, aquele ser da escuridão se desintegrou e saiu como uma bola negra em direção à janela, agora aberta devido aos gritos e aos estilhaços de vidro. Alguns vizinhos gritaram assustados, querendo saber o que estava acontecendo por ali. E quando o dia amanheceu, algumas pessoas viram uma ambulância e um carro de polícia em frente,
na pequena casa do Damião. O pobre vigia foi encontrado balbuciando palavras sem nexo, com os olhos abertos sem sequer piscar. O homem estava em estado de choque e foi levado para o hospital. Damião nunca mais foi o mesmo, pois tudo o que ele dizia é que os mortos o perseguiam. Mesmo assim, ninguém acreditaria em um homem louco, já que o antigo coveiro hoje reside em um hospício. Este relato foi tirado de um dos documentos no qual a minha já falecida mãe era psiquiatra em um hospício, no qual eu não posso falar o nome por questões de ética. Já o nome do Damião é fictício, pois não seria correto colocar o nome dele verdadeiro. Eu coloquei este relato em terceira pessoa, pois foi tirado de um dos áudios no qual o Damião conversou com a minha mãe depois de uma década em tratamento. Boa noite, o meu nome é Dilson Moraes e moro em Ibiapaba, na região do Ceará. Este é um lugar com um ambiente muito rico devido ao seu ecossistema, já que se trata de uma área de serras com matas densas. A história que eu vou contar aconteceu quando ainda morava com os meus pais na casa do meu avô, e foi uma das experiências mais terríveis de toda a minha vida. Isso aconteceu na metade da década de 1980. Nós vivíamos em um dos muitos sítios que existem aqui no pé da serra, e era época de chuva no lugar. O meu avô tinha um grande cachorro que ele usava para caçar, pois o animal era hábil em capturar animais na mata. Estávamos todos em casa quando olhamos pela janela e vimos que uma densa neblina havia cobrido toda a área. Embora a neblina seja comum por aqui, porém essa era diferente. Essa era uma das mais densas que nós já havíamos visto aqui, ao ponto de mal conseguirmos enxergar o local claramente. O meu avô sempre gostou de caçar e naquele dia, mesmo com a neblina forte, ele se preparava para partir. O meu pai e a minha avó pediram para que ele ficasse em casa, pois poderia ser bem perigoso a mata, já que era escura nos dias ensolarados devido à densidade das árvores. Então imagina daquele jeito. Então meu pai, vendo aquilo tudo, também decidiu ir acompanhá-lo para que meu avô não ficasse sozinho, afirmando que não demorariam muito. Eram por volta das 4 horas da tarde quando eles saíram. Eles pegaram o cachorro e se dirigiram à mata. À medida que o tempo passava, a neblina ficava mais densa e a noite caiu. Quando foi por volta das 10 horas da noite, eles bateram à nossa porta querendo entrar. Eu corri para abrir a porta e eles entraram encharcados, pois estava com uma chuva fraca naquela noite. No entanto, eles trouxeram consigo carne estranha. Eu não vi o cachorro voltar com eles, e aquilo me deixou intrigado. Eu perguntei onde estava o cachorro, e o meu avô explicou que ele havia se perdido no meio da mata e não havia retornado. Eles passaram horas chamando por ele, mas foi tudo em vão. Porém, o cachorro ainda não havia retornado, o que deixou meu avô muito preocupado, pois o animal era amado por todos nós. O meu pai até tentou tranquilizá-lo, afirmando que o cachorro provavelmente encontraria o caminho de volta e estaria em nossa casa pela manhã. No entanto, o dia seguinte chegou e o cachorro não apareceu. O meu avô decidiu ir à procura dele, preocupado que algo pudesse tê-lo acontecido. Meu pai e eu o acompanhamos, junto com o nosso vizinho, o senhor Antônio, que tinha 2 cães de caça iguais ao do meu avô. Soltamos então os cachorros e começamos a procurar na mata. Após uma cerca de 2 horas de busca, encontramos o cachorro do meu avô deitado sob uma árvore,
ele estava sem vida. Era uma cena terrível, parecia que o pobre animal havia sido espancado, pois o seu corpo estava cheio de cortes. O meu avô se aproximou do animal sem vida e o envolveu com uma de suas camisas para levá-lo de volta para casa. Ao ver aquela cena, o nosso vizinho, no caso o senhor Antônio, suspeitou que os ferimentos não foram causados por animais selvagens, já que não haviam marcas de luta no local. Parecia que o cachorro havia sido deliberadamente agredido e deixado à mercê sem nenhuma razão aparente. Então meu avô se levantou e trouxe o seu cachorro, e no caminho de volta não disse uma única palavra sequer. Ao chegarmos, ele fez um buraco e enterrou o seu cachorro perto de onde ele guardava as suas ferramentas. Após alguns dias, enquanto estávamos no alpendre da casa, quando o senhor Antônio chegou dizendo: "Olhe, o homem que mora ali embaixo na região disse que estava com seu filho no mato e disse que eles estavam acompanhados de 2 cães de caça. E disse ter escutado alguém falando no meio do mato. Eles esperaram a pessoa aparecer, só que não aparecia ninguém. Daí um dos cachorros saiu em disparada na direção onde estavam saindo as vozes. Ele disse que com pouco tempo começou a escutar os gritos do seu cachorro. Parecia até que o animal estava sendo açoitado. O homem, então em desespero, correu até o lugar onde seu cachorro estava gritando, e foi aí que ele viu um homem pequenino, que mais parecia uma criança. Só que ao ver o rosto, viu que a sua aparência não era de uma pessoa, parecia mais ser um demônio peludo, que pulou nas árvores logo em seguida e saiu gritando. Ele disse que o seu cachorro estava muito mal, pois as pancadas que havia recebido foram quase que fatais para o bicho. O meu avô estava com um semblante bem sério, prestando atenção no que um amigo dele dizia. Foi aí que ele perguntou: "Por acaso isso aí não seria o caipora? Pois o que esse homem disse que viu lembra bastante o que o povo diz sobre o que é o caipora. Dizem que ele açoita os cachorros dos caçadores na mata. Eu já cheguei ao ponto de escutar de gente que até apanhou desse demônio no meio do mato." Após o meu avô falar aquilo, ficamos todos calados por um tempo tomando café. E esse assunto não continuou, e eu dei graças a Deus. Os dias se passaram, e ninguém nem mais lembrava dessa história de cachorros que apanham no meio do mato. Estávamos eu, o meu pai, o meu avô e mais 2 amigos dele. Estávamos pegando mangas em uma mata que tinha perto de onde nós morávamos. Não era nem meia hora de caminhada até lá. Eram por volta de umas 4:30 da tarde, quando resolvemos voltar. E foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Nós estávamos em uma trilha, um atrás do outro, levando as mangas em sacos. O meu avô ia na frente. Então, do nada, o meu avô se virou para a gente e fez um sinal para que nós parássemos de andar também. Ele andou até onde nós estávamos e disse bem baixinho, sussurrando: "Ei, lá na frente não é coisa desse mundo. Alguém aí tem fumo?" Um dos homens que estava conosco respondeu que tinha e deu fumo para o meu avô. Então meu avô disse: "Ei, passem sem olhar. Não olhe para trás, pois se ele pedir alguma coisa, eu dou." Eu não preciso nem dizer que eu já fiquei com muito medo, pois eu nunca tinha passado por nada parecido. Continuamos a caminhada e logo à frente eu vi o que meu avô disse que não seria desse mundo. Sentado em uma pedra, havia um senhor negro todo vestido de branco e com um cachimbo na boca. Não haviam casas por perto, e normalmente as pessoas só andavam por lá acompanhadas e logo retornavam. Ele estava ali sentado e parecia que não iria sair nem tão cedo daquele local. As minhas pernas ficaram bambas ao passarmos por aquele senhor,
E assim que passamos, ele perguntou lá do fundo: algum de vocês aí tem fumo para mim? Então meu avô respondeu: eu tenho sim. Olha, eu vou deixar aqui nessa pedra, depois o senhor pega, tá bom? Enquanto meu avô deixava o fumo na pedra e voltava para continuar a caminhada, o senhor de branco disse: o seu cachorro morreu naquela noite, né? Mas você teve sorte, pois poderia ter sido você no lugar dele. Ouvimos aquilo e ficamos em um pavor avassalador. Nenhum de nós teve coragem de dizer uma única palavra. Apertamos o passo e saímos dali o mais rápido possível. Mais à frente olhamos para trás e ele não se encontrava mais sentado naquela pedra. Ele havia desaparecido. Estávamos praticamente correndo para sairmos daquele local. E quando chegamos em casa já era noite. Contamos para minha avó e a minha mãe o que tínhamos visto. A minha avó disse que poderia ser um preto velho, daqueles que foram escravos e mortos na época da escravidão. O meu avô disse que quando ele era jovem, que estava junto com seu pai, também tinha visto um homem do mesmo jeito. E por isso, ele já sabia que aquilo ali não era coisa desse mundo. Foi difícil dormir naquela noite, pois toda vez que eu fechava os meus olhos eu via aquele senhor de branco na pedra. Porém o cansaço venceu e eu acabei pegando no sono. Então do nada eu fui acordado com um barulho de assobio muito alto que parecia que o meu ouvido iria explodir. A minha mãe estava de pé ao lado da rede onde eu estava. Ela pegou um pedaço pequeno de pano e me deu para eu colocar dentro dos meus ouvidos. Só que quando eu me levantei, o meu avô e o meu pai estavam com as armas nas mãos, escutando alguma coisa além do assobio alto. Na área ao redor da casa em que morávamos, haviam 2 pés de siriguelas imensas, em que seus galhos se estendiam sobre uma parte do telhado da sala e o outro cobria o telhado da cozinha. Eles estavam lá, ouvindo algo que estava bem ali naquelas árvores. Eu me levantei e retirei o pano dos meus ouvidos. Então eu pude ouvir risadas que vinham do lado de fora juntamente com assobios. Era como se alguém estivesse pulando de um lado para o outro e sorrindo enquanto fazia. O meu avô então abriu um pouco a janela lateral e em seguida disparou na direção da árvore de onde vinha o barulho. Houve uma resposta imediata. Mais risadas ecoaram pela noite, e a risada era muito macabra. A minha avó acendia velas com a minha mãe. O meu pai e o meu avô, todos pareciam estar esperando pelo pior naquela noite. De repente ouvimos os latidos de cachorros se aproximando da nossa casa. O que quer que estivesse nos galhos daquelas árvores havia ido embora, deixando apenas os latidos dos cães para trás. Minutos depois, nossos vizinhos vieram perguntar o que havia acontecido. O meu avô disse que a caipora tinha visitado a nossa casa. E depois dessa noite, começamos a evitar a mata. O meu avô começou a deixar pequenos pedaços de fumo nas pedras perto da nossa residência. Às vezes ouvíamos assobios distantes nas noites seguintes, mas nada se comparava à primeira vez. Com o tempo ouvimos histórias, muitas histórias, de pessoas sendo perseguidas por algo na mata ou vendo pessoas pedindo fumo. Eu ouvi todas essas histórias ao longo dos anos, mas nada se comparava ao que eu experimentei com a minha família. Boa noite a todos. O meu nome é João Nilson Moraes. Sou morador de Ubá, no estado de Minas Gerais, mas me considero morador das estradas desse nosso Brasil, pois infelizmente
são poucos os dias que eu passo em minha casa. Muitas vezes, para matar a saudade, eu levo a minha esposa comigo. Desde que finalmente eu consegui tirar a minha habilitação, eu comecei a dirigir uma cegonheira de uma empresa em São Paulo, de onde eu viajo para todas as regiões do Brasil. Logo, no primeiro ano, me deparei com uma situação sinistra e desde então eu presenciei várias coisas que, quando eu conto, as pessoas nem levam a sério ou até mesmo pensam que eu estou ficando maluco. Bom, em 2015, eu cheguei a um posto de combustível no estado da Bahia, ainda era cedo, lá por volta das 20 horas. Eu parei, tomei um banho e depois eu comi. Os funcionários da lanchonete fecharam as portas e foram embora. Já os frentistas trancaram as bombas e também foram para as suas casas. Já que o posto ficava afastado da cidade, naquele momento, eu percebi que só havia o meu caminhão no pátio. Mas depois de alguns minutos, vi que de uma estrada de terra em frente ao posto, vinha alguém montado em uma bicicleta. Quando se aproximou, descobri que era um sujeito baixinho e troncudo, mas bastante receptivo. Ele me cumprimentou e ficou conversando comigo. Olha, eu estranhei o fato de que naquela noite só o meu caminhão estava no pátio. Ele disse que era assim mesmo, pois tinha noites que lotava, já outras que não aparecia ninguém. Ficamos um bom tempo batendo papo e quando foi por volta das 22 horas, eu disse que eu ia me deitar, pois eu precisava descansar um pouco. Eu me despedi dele e entrei na boleia, enquanto o rapaz foi para trás do posto. A noite foi tranquila. Então, por volta das 5:30 da manhã, eu acordei com barulho de vozes. Quando eu desci, vi dois homens conversando. Um era o frentista, já o outro, um vigilante, mas não era o mesmo rapaz que havia conversado comigo na noite anterior. Eu perguntei pelo outro vigia, mas ele disse que não havia outro. O único vigilante da noite era ele. Eu insisti dizendo que havia um rapaz que apareceu no posto por volta das 21 horas e eu fiquei conversando com ele até as 22. O frentista, intrigado com o que eu estava falando, me perguntou como era o tal vigia e, ao descrevê-lo, ele disse que, pela descrição, lembrava muito um rapaz que havia trabalhado ali, isso alguns anos atrás, mas que tinha falecido em uma noite, atropelado bem na frente do posto. O vigilante me disse que havia chegado lá por volta das 10 horas da noite e não tinha visto ninguém, só o meu caminhão que estava parado. Ao ouvir aquilo dele, foi muito estranho para mim. Eu até pensei que estivessem brincando comigo e que a qualquer momento o rapaz sairia dos fundos do posto, onde, na verdade, eu o tinha visto entrar. Então, antes de eu voltar para a minha boleia, eu fui até o banheiro tomar um banho. Enquanto eu escovava os dentes, diante do espelho, eu vi o reflexo do rapaz rindo. Eu nem me virei, apenas falei que quase eu havia acreditado no que o frentista havia dito para mim e que o vigilante havia me falado. Eu nem me virei, apenas falei que quase eu tinha acreditado no que o frentista e o vigilante haviam me falado. Ele não disse nada e então o reflexo desapareceu diante dos meus olhos. Naquele momento, eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Eu saí de lá apavorado. Eu fui até a bomba e contei ao frentista o que eu havia acabado de ver no banheiro. Ele foi até lá, mas não encontrou ninguém. E para acabar de vez com as dúvidas, ele pegou uma folha de jornal e me mostrou uma reportagem sobre o acidente. Eu não vou mentir para vocês. Eu fiquei muito assustado. Na verdade, acabou com o meu dia. A outra vez que eu vi uma assombração foi quando eu estava indo para Mato Grosso. Já era madrugada quando um carro de passeio havia passado por mim. Isso, ele passou em alta velocidade, como se estivesse disputando uma corrida, um racha. Não demorou nem 10 minutos para eu me deparar com uma jovem, aparentando um pouco mais de 20 anos, bastante ferida, pedindo ajuda.
Na hora eu até pensei que fosse uma das pessoas do carro. Eu parei o caminhão, eu desci e fui ajudá-la. Ela me disse que estava no carro e que o mesmo havia capotado. Eu peguei uma lanterna e fui conferir o local do acidente, e quando eu entrei no meio daquele mato, eu vi que realmente havia um carro tombado, mas era apenas a carcaça. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Eu voltei rapidamente para a estrada e não vi mais aquela moça. Foi então que eu percebi que o que eu tinha visto era uma assombração. Como eu gosto de ter certeza das coisas, eu pesquisei e descobri que o acidente havia ocorrido há muito tempo. Uma jovem havia falecido ali, mas os demais ocupantes sobreviveram. Bom, teve uma outra viagem também que eu estava levando veículos para Palmas, no Tocantins. Quando eu estava no norte de Goiás, próximo à fronteira entre os dois estados, me deparei com algumas pessoas paradas no acostamento. Elas pareciam sem rumo, pareciam zumbis. Eu diminuí a velocidade e liguei o alerta. Foi quando de repente uma das pessoas atravessou na frente do meu caminhão. Mesmo eu indo devagar, eu não consegui parar. Estranhamente, não houve qualquer reação das outras pessoas. A minha vontade era acelerar ainda mais e sair o mais rápido possível, mas eu acabei parando o caminhão. Abaixei a cabeça no volante e de olhos fechados, eu pedi a Deus que as pessoas estivessem vivas. Quando eu desci do caminhão, para minha surpresa, não havia ninguém lá, nem o corpo da moça que havia se jogado e nem as outras que estavam com ela. Como a noite estava escura, eu peguei uma lanterna e fui conferir. Eu descobri que havia um muro baixo ali perto e dentro havia um cemitério bem antigo. Eu voltei para o meu caminhão, dei a partida e saí dali. O pior é que o meu pesadelo ainda não havia terminado. Alguns minutos depois, eu olhei pelo retrovisor e eu vi como se fossem pessoas penduradas na cegonheira. Elas pareciam se divertir às minhas custas, pois eu tremia de medo. Graças a Deus, elas ficaram para trás e não apareceram na boleia, porque se tivessem aparecido, eu nem sei se eu sairia vivo para contar essa história. Ou talvez eu seria mais um deles, lá naquela estrada deserta. Depois dessa última aparição, eu resolvi que eu evitaria dirigir nas madrugadas e parar em postos isolados no meio da estrada com pouco movimento, pois quem tem o desprazer de ver essas coisas não leva mais uma vida normal. Mesmo assim, eu já vi algumas coisas no começo da noite. Teve também uma outra vez que eu estava indo para Recife. Acho que eram mais ou menos umas 8 horas da noite. Nessa viagem, eu havia levado a minha esposa. E foi então que ela me disse que tinha alguma coisa pegando fogo na cegonheira. Quando eu olhei pelo retrovisor, vi o que parecia ser um homem com a cabeça em chamas correndo ao lado do carro. Ela ficou muito nervosa e eu tive que manter a minha calma, mas aquela entidade logo desapareceu. Parecia que só queria nos assustar. Como eu já tinha visto muita coisa, aquela foi apenas uma das muitas que apareceram nessas estradas. Bom, esse foi o meu relato. Infelizmente, eu tive o desprazer de presenciar coisas inexplicáveis nesses muitos anos trabalhando como caminhoneiro nessas estradas do nosso Brasil. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Boa noite. Eu me chamo Ernesto Macedo e há mais de 30 anos eu sou caminhoneiro. Ainda hoje eu faço entregas por todo o Maranhão e muitas vezes até fora do estado. Durante as minhas viagens, eu vi coisas assustadoras e outras nem tanto, mas todas eram sem explicações. Desde criança eu vi algumas coisas que me deixavam a noite toda sem dormir.
Lembro que a minha mãe não era muito religiosa na época, mas depois de uma noite em que ela disse ter visto algo muito assustador, passou a acreditar em coisas do além. Como eu disse, eu era apenas um menino e ninguém acreditava em mim, nem a minha mãe. Até que em uma noite ela me mandou ir deitar. Eu fui chorando para o quarto, pois eu não gostava de ficar sozinho ali de jeito nenhum. Mas eu tinha que obedecer. Naquela noite, o meu pai estava fora, pois também trabalhava como caminhoneiro a vida inteira. A minha mãe estava no quarto dela e toda a casa estava em silêncio. Quando foi lá pelas 3 horas da madrugada, acordei de repente como se algo tivesse me despertado. Naquele momento, eu sentia que algo não estava certo e comecei a ficar com medo. Foi então que, de repente, houve um barulho e risadas horríveis dentro de casa e uma sombra passou pelo corredor. Nessa hora eu dei um grito e a minha mãe veio correndo do quarto dela. Dessa vez, eu nem precisei falar nada, pois ela também havia escutado e visto a mesma coisa que eu. Desde essa noite, a minha mãe passou a acreditar em mim. Eu continuava tendo experiências do tipo, mas pelo menos ela estava mais próxima. Eu cresci e continuei morando com os meus pais, e quando meu pai se foi, de certa forma, essas coisas deram uma trégua. Quando ele ainda estava vivo, em casa, me ensinava um pouco da sua profissão, então eu acabei pegando gosto pela coisa. Quando eu fiquei maior, resolvi seguir os seus passos. No início, aquelas coisas pareciam ter ficado na infância e na adolescência, pois eu trabalhava muito e estava sempre cansado demais para qualquer coisa. Pelo menos era o que eu pensava. Certa vez, eu estava em uma entrega para Humberto dos Campos. Já era madrugada quando o caminhão apresentou um defeito. O local onde eu parei foi um trecho na rodovia MA-311, uma parte bem deserta, sem nenhuma casa por perto onde eu pudesse pedir ajuda. Como eu precisava fazer uma parada e comunicar à seguradora sobre a minha situação, eu não me preocupei muito. Fiz os procedimentos para alertar os outros motoristas sobre a minha presença ali e depois eu fui para a cabine. Não demoraria muito para que a ajuda chegasse. Quando eu olhei para o relógio, já eram quase 3 da madrugada. Eu não sei se essa hora tem alguma influência no mundo espiritual, mas eu lembro que exatamente quando eu olhei para o relógio, eu comecei a ouvir um grito muito alto de uma mulher e vinha da parte do matagal. Ao ouvir aquilo, eu me arrepiei da cabeça aos pés e o meu coração começou a palpitar. Eu não tive dúvidas de que se tratava de algo sobrenatural. Naquele dia, eu fiquei muito assustado. Depois de muitos anos, eu estava voltando a ver e ouvir aquelas coisas. Os gritos ficavam cada vez mais agonizantes e eu não conseguia identificar de onde vinham. Eu estava tremendo muito dentro da cabine e me encolhi quase embaixo do painel, torcendo para não ser visto. Mas quando eu olhei em direção às árvores, eu vi algo que eu nunca pensei ver na vida. Lá longe, no meio das árvores, passava uma mulher enorme, algo tão horrível que eu não conseguia identificar sua forma corretamente. Ela não parecia ter braços e suas roupas eram brancas, com longos cabelos negros até a cintura. Os gritos de sofrimento que ela dava eram ainda mais assustadores. Aquela mulher atravessou as árvores e passou pela estrada lá embaixo. Eu fiquei quase em estado de choque, pensando que aquilo iria se aproximar de mim e do meu caminhão, mas graças a Deus ela passou e sumiu, como se o vento a tivesse levado. Nunca entendi o que eu tinha visto naquela noite. Depois que a assistência chegou, eles notaram que eu estava branco e pálido. Eu expliquei que eu havia visto algumas pessoas que eu pensei serem ladrões e acreditaram na minha história. Anos se passaram e eu não vi mais nada, até me esquecer da tal mulher que eu havia visto naquela estrada. A minha mãe, que agora era mais religiosa, sempre me convidava para ir para a igreja com ela,
mas eu sempre dava desculpas para não ir. Ela estava muito bem e me dizia que eu me livraria daquelas visões medonhas. Teimoso como sempre, fugi desses convites e até evitava falar no assunto. Mas realmente parecia que quanto mais eu me lembrava e falava sobre isso, mais as coisas apareciam para mim. Depois de recusar e continuar o assunto, eu saí de perto dela e fui para o quarto me deitar. Nessa noite, a minha mãe saiu para uma reunião na igreja e eu fiquei em casa muito cansado. Eu me lembro que ela me pediu para buscá-la às 10 horas da noite e eu respondi do quarto gritando que iria. Quando ainda era cedo da noite, me deitei um pouco e acabei cochilando com a televisão ligada. Foi quando de repente eu acordei ouvindo barulho de asas batendo pela casa. Eu me despertei totalmente, estranhando aquele som. Eu até pensei que fosse um som ou efeito do café que eu havia tomado, pois como eu dirigia durante a noite, eu já estava acostumado e, para minha infelicidade, não era sonho nenhum. Naquele instante, eu vi novamente uma sombra passando pelo corredor indo em direção à cozinha. Eu comecei a pegar a minha camisa e algumas coisas para eu sair rapidamente dali do local. Foi quando eu senti um peso do meu lado direito da cama. Era como se alguém tivesse sentado no colchão. O susto foi tão grande que eu fiquei sem conseguir falar. Nesse momento, uma voz estranha começou a dizer coisas que eu não entendia no meu ouvido. Eu senti perfeitamente o toque de uma mão no meu pescoço. Eu não perdi tempo, eu saí correndo. Eu estava desesperado. Eu fui correndo em direção à porta e com a presença daquela coisa arrepiando todo o meu corpo. Eu não estava louco. Realmente, eu ouvi uma voz e senti um toque muito nítido no meu pescoço. Mas naquela casa ou em qualquer outro lugar, a minha mãe contou que havia pedido muito a Deus para que eu fosse liberto dessas visões e que a nossa casa tivesse paz. Pelo que entendi, o que quer que fosse aquilo se despediu de mim naquela noite para nunca mais voltar. Quanto às visões, nunca mais eu tive, e graças a Deus por isso. Até hoje, não me rendi aos apelos da minha mãe para eu me tornar um membro da sua igreja. Depois que o meu pai se foi, eu fiquei muito abalado e preferi não me casar ou até mesmo ter alguma família. Eu não quero ter filhos para eles nunca passarem pelo que eu passei. Talvez eu seja egoísta, mas eu não desejo a ninguém ouvir ou ver qualquer coisa do mundo sobrenatural. Boa noite. Vou começar no início dos acontecimentos. O meu nome é Luiz, atualmente eu estou com 33 anos de idade, mas os eventos que eu vou narrar ocorreram durante a minha adolescência, entre 2005 e 2007. A nossa família, composta por minha mãe, o meu irmão de 7 anos e eu estava me recuperando da perda repentina do meu pai, vítima de um câncer que o levou em apenas 6 meses. Com a partida dele, a nossa vida mudou drasticamente, incluindo a necessidade de mudarmos de casa e de cidade. Por parte da família do meu pai, tínhamos uma chácara em Ulha Negra, uma pequena cidade aqui do estado do Rio Grande do Sul, com pouco mais de 2.500 habitantes naquela época. Após vender a nossa casa em Bagé e nos mudarmos para a chácara da família, até mesmo para economizar, começamos então a redescobrir esse lugar, no qual costumávamos a frequentar em alguns finais de semana no passado, em que eu morei até os meus 4 anos de idade com os meus pais, enquanto meu avô era vivo. Embora seja assustador à primeira vista, devido à sua localização remota a cerca de 4 quilômetros da cidade, era um local muito especial, com apenas 2 vizinhos distantes ao lado de um antigo cemitério do século XVIII e o jazigo da família do meu pai,
onde repousavam os meus avós e tios. A chácara era um refúgio cercado pela natureza, apesar do barulho do trem passando a apenas 20 metros de distância. Era um local que todos nós apreciávamos profundamente. Então, a partir de agora, começaremos com o primeiro evento. E o nome é O Cachorro de Olhos Negros, e ocorreu no ano de 2005. Como eu havia mencionado antes, eu acabei perdendo meu pai para o câncer em janeiro de 2005. Nós nunca falamos para ele que ele tinha essa doença, até mesmo para preservá-lo. Nós sabíamos que era terminal. A minha mãe optou por levá-lo para passar os seus últimos dias nessa chácara, que era da família do pai dele. No caso, meu avô, no qual ele gostava muito. Então fomos, a minha mãe, o meu irmão de 7 anos, eu com 14 anos de idade e o meu tio, irmão do meu pai. Em uma determinada noite, já no mês de janeiro, mês em que ele viria a óbito, aconteceu algo que até hoje eu não tenho explicação alguma e sinto que nessa vida jamais terei. Eu não sei a hora que era da noite, mas já estavam todos dormindo. Eu acordei com vontade de ir ao banheiro. Acontece que quando eu era criança, eu tinha o hábito de esperar alguém tossir ou então se mexer. Enfim, ouvir algum barulho para que eu criasse uma falsa segurança de que estava tudo bem e assim eu poderia ir ao banheiro sem medo. Coisas de criança assustada, que eu carreguei esse mau hábito até a minha adolescência, no caso, até os meus 16 anos de idade. Pois bem, para contextualizar, a casa tinha 2 quartos. Em um deles estavam dormindo meu pai, a minha mãe e o meu irmão. Já no outro estavam meu tio e eu. Este quarto em que eu estava era pequeno de comprimento, dava exatamente o comprimento de uma cama de solteiro, e de largura dava para 2 camas de solteiros, com espaço no meio para se passar. Assim era como estavam as camas. De um lado estava o meu tio e do outro estava eu. Nós deixávamos a porta do nosso quarto aberta para escutarmos qualquer pedido de ajuda da minha mãe para ajudar o meu pai, que estava muito doente caso ela precisasse. Estava eu lá, uns 5 ou 7 minutos acordado, esperando algum barulho deles para eu poder ir no banheiro. Foi quando de repente eu escuto algo vindo do corredor em direção ao nosso quarto. O barulho era semelhante a unhas de cachorro no piso cerâmico, que estavam vindo lentamente. Por um instante, chegou a passar pela minha cabeça que poderia ser o Beethoven, o meu cachorrinho barbinha de arame amarelo. Porém, eu já descartei de imediato, pois a minha mãe e o meu pai, no caso, jamais gostou de animais dentro de casa. E com certeza naquela hora ele estava do lado de fora. Eu tinha certeza disso. Nesse momento eu tentei me mexer. Percebi então que eu estava paralisado. Foi aí que o meu coração disparou ainda mais, porque eu vi que eu não podia falar e nem me mexer. Era como aquelas paralisias do sono, mas pouco antes, quando eu estava esperando por algum barulho da minha família, eu já tinha me mexido e me virado na cama. Eu estava acordado já há algum tempo, apertado e me segurando para ir ao banheiro. Não me restava mais nada, a não ser esperar o que estava para surgir na frente da porta. O barulho daquelas unhas de cachorro no piso vindo calmamente não deve ter durado mais do que uns 4 segundos, mas para mim pareceram mais uma eternidade. O meu tio, que estava ali no quarto, seguia dormindo com o rosto virado para a parede. Eu estava em pânico e totalmente vulnerável. Eu não podia ver o que era até aparecer na porta, porque estava vindo do corredor que era lateral ao meu quarto. E para minha absoluta surpresa, aquela coisa apareceu. E era o meu cachorro. Mas rapidamente eu percebi que não era ele. Seja o que for,
Podia imitá-lo perfeitamente, tamanho, cor, tudo, menos os seus olhos. Ele apareceu na frente da porta, andando em direção à porta da cozinha que dava no pátio dos fundos. Era como se fosse sair, mas aí ele parou de lado, bem na frente da porta do nosso quarto. Até então, ele estava olhando para a frente, quando de repente ele me olhou. Era um vazio negro. Não havia nada ali onde deveriam ser os seus olhos. Era uma coisa indescritível, que puxou um sentimento de mais absoluta tristeza e vazio e medo dentro de mim. Eu não tenho como descrever o que era aquilo que estava parado e me olhando. E o pior, ele estava imitando o meu cachorro. Era impossível encontrar palavras para descrever a terrível angústia que aquele olhar sem vida instigou em mim. Aquela criatura permaneceu ali por uma eternidade fugaz, talvez 3 segundos que se arrastaram como horas intermináveis. Então, de maneira inexplicável, aquela coisa saltou sobre minha cama, fazendo com que o colchão afundasse com seu peso, como se fosse um cão de carne e osso. Ele me olhou profundamente e se impulsionou em direção à minha cabeça. Eu estava paralisado de barriga para baixo olhando para a porta. Só que seria impossível algo físico fazer isso, porque por detrás da minha cabeceira já era a parede do quarto. Não tinha espaço para o que ele fez. E essa coisa, em seguida, pegou mais um impulso e pulou passando pelas minhas costas e sumindo em direção à parede. Quando a ponta do rabo dele desapareceu pelo meu canto de visão, eu senti na minha orelha ele passar o focinho. O mais bizarro é que ficou úmido, como um focinho de cachorro mesmo que é úmido. Quando a umidade secou, eu retomei os movimentos imediatamente. A coisa havia ido embora, atravessando literalmente a parede por detrás da minha cabeceira. Até hoje, eu não tenho explicação para o que aconteceu naquela noite. Foi uma experiência que desafia qualquer lógica ou explicação racional. Algo que permanecerá comigo para o resto da minha vida, assombrando os meus pensamentos. A verdade por detrás daquela figura de olhos vazios continua sendo um mistério aterrorizante, uma lembrança no qual eu nunca irei esquecer. Segundo evento, o cavalo que era outra coisa. Ano de 2006. Nessa cidade, depois que meu pai faleceu, eu morei por 3 anos. Em 2006, eu estudava no período da noite e tinha 16 anos quando isso ocorreu. O colégio em que eu estudava ficava no início da vila, o que significava que estava a 4 quilômetros da chácara de onde eu morava. Como era um lugar bem afastado, a rua pelo qual eu passava ficava ao lado dos trilhos do trem e não tinha nada além de um campo com uma floresta enorme. De um lado eram os trilhos e do outro o campo. Esse campo pertencia à nossa vizinha, que tinha uma cerca separando-o da estrada. Ao fundo desse campo havia um matagal muito grande, onde ela deixava as suas vacas e cavalos pastando. Nessa rua comprida de terra havia um poste a cada 50 ou 60 metros de distância um do outro. Então não era muito iluminado. Na verdade, a lua era que clareava mais a estrada. Eu estudava das 19 às 23 horas e nessa noite eu larguei normalmente como eu sempre fazia, às 23 horas. Estava eu indo para casa por essa rua. Eu não estava pensando em nada, a não ser na minha janta, pois eu estava com muita fome. Como era uma reta enorme, ao fundo eu conseguia ver as luzes da janela da minha casa, quase totalmente escondida pelas árvores e pela escuridão da noite. De repente eu escuto se aproximar da cerca no campo da minha vizinha, um barulho de patas de cavalo se aproximando e começando a me acompanhar encostado na cerca. Eu não dei a mínima bola e nem olhei para o lado, até porque os cavalos geralmente se aproximavam de quem passava na cerca, pois eram acostumados a serem alimentados.
Foi isso que me passou pela cabeça naquele momento. E sem qualquer importância, segui andando com aquele bicho fazendo os barulhos normais das 4 patas no chão. Mas aí, de repente, o barulho das 4 patas se transformara em 2, como se o cavalo do nada se erguesse em 2 patas. Eu nem olhei para o lado, eu não tive coragem. Eu soube naquele momento que não era um cavalo. Eu não sabia se eu corria ou se eu continuava do jeito que eu estava andando. Eu havia sentido um gelo, um arrepio, um pavor tão grande que eu comecei a escutar o meu próprio coração batendo dentro da minha cabeça. Eu estava sozinho em plena noite no meio do nada, a 2 quilômetros da minha casa, com algo do meu lado, pois naquela altura do campeonato eu não sabia o que fazer. Então eu decidi começar a andar muito rápido, quase correndo. Lembro de quase infartar, pois tamanho era o meu cansaço e adrenalina, sem contar com o medo constante que eu sentia daquela coisa em me atacar. Quando eu cheguei na curva que dava mais ou menos 1 quilômetro da minha casa ao lado do cemitério, eu comecei a correr feito um desesperado. E nunca corri tanto. Assim que eu cheguei em casa eu me tranquei. Eu nem lembro se eu jantei, pois eu fui logo dormir. Como na maioria dos adolescentes, no outro dia eu acordei tarde, perto do meio-dia. Eu fiquei na dúvida se eu contava para minha mãe o que havia acontecido comigo na noite passada, pois eu estava com muito receio de receber deboches ou até me chamarem de louco, sei lá. Mas decidi contar. Enquanto eu falava, ela ficava ali parada, sem nenhuma reação, com um ar de espanto. Quando eu finalizei, ela me contou que naquela manhã, a Ângela, filha de uma das nossas 2 únicas vizinhas, que na época tinha 33 anos de idade, estava retornando os estudos na mesma escola e no mesmo período em que eu costumava ir como de costume. Ela tinha ido tomar chimarrão com a minha mãe mais cedo. Ela acabou então mencionando que algo a seguiu no campo da Rosane e só parou de segui-la no trecho perto do cemitério, voltando então a segui-la na rua antes de chegar em sua casa. Além disso, ela disse que pulou por cima dos morros, entre a rua em que ela passava antes de chegar em casa, mas sem que ela conseguisse ver, pois aquilo não era algo físico. Naquela noite, ela voltou para casa às 21 horas, 2 horas antes do meu retorno, porque não havia frequentado os 2 últimos períodos de aula. É importante destacar que não se tratava de um ser humano ou qualquer uma outra coisa física, pois ela tentou ver o que era. Mesmo em estado de desespero, ela não conseguiu avistar nada. Entre o campo onde essa entidade apareceu para a gente e os morros antes da casa dela, havia um trecho enorme, limpo e descampado, que permitiria ver claramente qualquer coisa se estivesse correndo. Enfim, ambos testemunhamos algo naquela noite que não era um animal e nem humano, e jamais saberemos o que tinha sido aquilo. Terceiro evento, o OVNI, ano de 2006 ou 2007. Nesta cidade, depois que meu pai faleceu, eu morei por 3 anos e nesse ano eu estudava no período da tarde. Eu tinha entre 16 e 17 anos quando isso ocorreu. Eu estava vindo da escola, era final da tarde, algo em torno de 18 horas e 18h30. Sabe aquele período do final da tarde no qual o sol acabou de se pôr, mas ainda está bem claro? Pois bem, foi nesse exato momento do dia. Eu estava vindo pela única rua comprida de chão batido que dava acesso da cidade para a chácara em que eu morava. Era uma rua muito comprida, parecia até que era interminável. Ao lado de um grande campo à minha esquerda, com uma floresta ao final dele, e os trilhos do trem à minha direita. Eu estava vindo despreocupadamente por essa estrada, quando de repente eu escuto no campo ao meu lado um barulho de motor, mas era diferente do que eu já tinha ouvido. Imediatamente eu olhei
E então eu vi lá, no fundo do campo, parado em cima da copa das árvores e balançando elas com o vento que se fazia, algo que não é possível descrever de forma correta. Porém, eu vou tentar aqui. Era algo com uma luz e um formato específico de disco. Era um disco fino nas extremidades e com uma certa altura no centro. Era bem como esses desenhos de disco voador mesmo, mas não era algo como metal. Parecia mais como uma luz que começava meio branca, forte, e que ficava meio alaranjada e ficava alternando nessas cores. Era realmente muito bonito, mas que naquele momento eu não estava nem aí para a beleza, pois o que eu estava sentindo mesmo era um medo absoluto. Então comecei a correr o mais rápido que eu pude em direção à minha casa. A estrada era muito comprida, havia ainda uns 2 quilômetros até eu chegar em casa, e para minha surpresa, enquanto eu corria, aquela coisa me acompanhava ao longe por cima da copa das árvores. Eu estava desesperado, pois eu tenho um medo absurdo dessas coisas extraterrestres e abduções. E isso estava acontecendo comigo. Eu não levei 5 minutos correndo e já estava em casa. Eu entrei em casa desesperado, chamando pela minha mãe, que estava fazendo a janta, e o meu irmão. Quando eles saíram para a área, e para nossa surpresa, aquela coisa estava parada em cima da casa da nossa vizinha, como se estivesse levitando. Então pude perceber que, na verdade, não havia somente um, mas haviam 3 iguais. Essas coisas ficavam apagando e acendendo. Sim, apagando e acendendo como se fossem lâmpadas. Elas emitiam uma luz que não clareava nada, mas era forte, tão forte que pareciam ser uma espécie de metal. Mas não era, porque quando se apagavam, elas desapareciam por completo. Eu sei que vai parecer meio que idiota, mas parecia que tinham uma espécie de escudo de invisibilidade. O som, a luz, a forma daqueles objetos é difícil de descrever, porque não há nada nesse mundo parecido. E isso é porque, sem a menor sombra de dúvidas, que aquilo não era desse planeta. Nós ficamos ali parados, olhando sem acreditar, até os 3 apagarem e desaparecerem completamente logo em seguida. Pablo, esses fatos ocorreram sempre em momentos em que eu estava bem acordado e despreocupado. Eu gostaria de esquecê-los sinceramente, mas não é possível. Então poder compartilhar é e sempre será um alívio para mim. Um forte abraço.